Executar bem, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. João Batista, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 13. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: a advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis desafiando o Espírito Eterno. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma na condição de encarnada ou desencarnada é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Na lição de hoje aprendemos com Emmanuel a nossa postura perante o serviço. Intitulando a página como Executar Bem, Emmanuel trata do conselho de João Batista, quando disse para não pedirmos mais do que está ordenado, interpretando que nos trabalhos que nos dedicamos aqui na Terra ou na espiritualidade, nós não podemos ser precipitados, pedir trabalhos demais ou abandonar trabalhos já iniciados. A advertência de João Batista à massa inquieta, segundo Emmanuel, é dos avisos mais preciosos de todo o Evangelho, porque a ansiedade, segundo ele, é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação causa desordem e, consequentemente, a necessidade de recapitulação, de recomeço. Emmanuel nos ensina que toda atividade edificante precisa de entendimento e elenca as diversas situações em que nós primeiro precisamos compreender o trabalho para executá-lo. Precisamos estudar, precisamos analisar e reconhecer a tarefa dada por Deus a nós antes de executarmos. Emmanuel diz que a palavra de João Batista, chamado de precursor, não visava anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas sim
a necessidade de observarmos a precisão na execução dos compromissos assumidos. Vejam que Emmanuel não pretendeu interpretar a frase de João Batista como uma crítica que viesse a anular a iniciativa de alguém que quer começar um trabalho, que quer se dedicar à causa cristã. A intenção de João não era essa. Ele não estava aconselhando o que aconselhou com fins de anular iniciativas ou diminuir responsabilidade, mas sim que nós todos precisamos executar os compromissos assumidos com precisão. Por quê? Porque as realizações prematuras causam grandes desperdícios de energia, além de atritos inúteis. Realizações prematuras, portanto, são ações, são tarefas, são missões iniciadas antes do tempo certo. Tudo, portanto, tem o seu tempo. Nós não podemos ser precipitados. Emmanuel ainda diz que até hoje, nos círculos evangélicos, o conselho de João deve ser lembrado de forma especial, porque muitas pessoas pedem novas mensagens dos Espíritos sem atenderem às sagradas recomendações de mensagens já conhecidas. E isso acontece muito no meio espírita, porque todos querem novas mensagens, mensagens inéditas, através de médiuns famosos, através de espíritos recém-desencarnados, esquecendo-se que toda a lição que Kardec compilou nas suas obras não foram totalmente ouvidas e, principalmente, praticadas. Não devemos, então, pedir novas mensagens quando sequer adotamos as mensagens antigas. Emmanuel ainda pergunta: quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo não cumpriram qualquer parcela de responsabilidade para com o próprio lar que formaram no mundo? Ou seja, quantos têm pressa de pregar o Evangelho, têm pressa de transmitir a verdade da espiritualidade ao povo, mas dentro de casa não pratica a menor parcela de responsabilidade? Muitos ainda exigem revelações, emoções, novidades, esquecidos que eles também possuem deveres inalienáveis que desafiam o Espírito Eterno. Assim, o programa individual de trabalho de cada alma é lei soberana, lei que nos exige o aprimoramento, seja na condição de encarnados ou desencarnados. Aprimoramento que se dá pelo estudo, pelo trabalho, pela dedicação. Esse programa individual, portanto, de trabalho é exigível de todos, conforme a lei soberana. Emmanuel vai dizer: é inútil o homem enganar a si próprio com belas palavras, sem aderir essas palavras intimamente, ressaltando novamente a necessidade da prática do que se aprende, a prática do Evangelho. Assim, ouviremos o conselho de João Batista, porque o Criador nos ordena um serviço e nós, na nossa experiência individual, iremos realizar esse serviço. Não bastando multiplicar promessas ou pedir muitas tarefas ao mesmo tempo, precisamos primeiro receber a ordem do Senhor a cada dia e executá-la do melhor modo. Reflitamos, portanto, nessa bela mensagem, colocando em prática o que aprendemos no Evangelho e, principalmente, cumprindo com a ordenação do dia dada pelo Senhor, sem precipitação, sem ações prematuras, sem pressa. Acolhamos as lições do Evangelho no nosso íntimo, praticando na nossa família, na nossa convivência social, para depois pretender espalhar essa verdade ao mundo. Ouçamos João Batista e ouçamos Emmanuel.
ambos trabalhadores da senda do Cristo Jesus, que trouxe todas essas verdades e principalmente as exemplificou. Dessa forma, estaremos cumprindo a ordenação do Senhor para então progredirmos na senda coletiva, hoje e sempre. Que assim seja.